Pessoal, então seguindo com a atividade 1.1, agora nós vamos criar os tipos das paredes para a gente começar a modelar as paredes, né? E vamos começar a fazer isso aqui, ó. Aqui vocês já estão vendo que eu tenho paredes de espessuras diferentes, né? Isso aqui é onde um ponto intermediário onde eu quero que a gente chegue. Então eu tenho paredes com espessuras diferentes, como a gente viu lá na planta. Então, eu vou ter que criar diversos tipos de paredes. Então, se eu clicar na ferramenta de parede aqui, ó, só de eu acionar a ferramenta, ele vai abrir aqui as propriedades e ele vai ter, se eu clicar nessa primeira setinha aqui, ó, ele vai me mostrar alguns tipos de paredes. Então, nós vamos criar todas essas aqui, ó. Parede de 10, parede de 15, 20, 25 e 30. E aí eu vou pedir para vocês renomearem usando aquele número que eu passei para vocês aqui no início. Tá? Então vamos lá. Vou no outro arquivo que está em curso aqui ainda. Então vou lá em arquitetura, parede, só clico no ícone. Ah, uma coisa legal aqui, ó. Aproveitar que ele está abrindo essa janela de salvar o projeto, fazer um parênteses. É bom vocês configurarem isso aqui, ó. Arquivo, opções, configurem esse lembrete de salvamento aqui, ó. Eu gosto de pôr o mínimo. De 15 em 15 minutos ele vai abrir aquela janelinha para te lembrar de salvar o arquivo. Isso é bem prudente. Então, mudem isso aí no arquivo de vocês e não se esqueçam de salvar. Então, beleza. Acionei aqui o comando parede. E aí aqui, ó, no arquivo base, vocês vão ver que não tem nada. Tem uma parede só, sem nome nenhum, genérica, e uma outra parede cortina. Então, para eu criar um novo tipo de parede, eu vou aqui no editar tipo. E aí ele vai abrir o editor de tipos, né, as propriedades de tipos das paredes. Então, se eu quero criar uma nova parede, a partir de uma existente, ele sempre tem que deixar no mínimo uma, eu vou aqui, ó, em duplicar, e aí eu vou dar o nome aqui, ó, 00, né, o meu número, vocês põem o número de vocês, vou pôr aqui parede de 15 centímetros. Vou começar com a de 15, não vou começar com a de 10, não. Então, parede 15 centímetros. Então, ele já criou aqui, ó, na setinha eu consigo ver agora os dois tipos que eu tenho. Tinha o original, parede, que a gente não vai usar, e tem esse parede 15 centímetros. Para eu mexer, de fato, na espessura, aqui ele me mostra, ó, está chamando de largura, é a espessura dessa parede. Para eu mudar esse valor e para eu mexer na estrutura da parede, eu vou aqui, ó, estrutura, editar. Então aqui, ó, eu tenho uma camada criada já, né, que é essa camada que tem uma função, que é a estrutura, tem um material atribuído a ela e tem uma espessura para essa camada. São as informações mais importantes aqui, principalmente o material e a espessura. Então, eu quero inserir mais duas camadas. Eu gosto de trabalhar pelo menos com uma camada de acabamento externa e uma interna. Então, eu vou inserir uma e vou clicar de novo e inserir outra. A primeira que está selecionada tem um botão aqui, ó, para eu mover acima. Então, tem uma tarja cinza aqui, que é o limite do núcleo, né? O que determina onde é o núcleo da parede, né? O osso da parede, né? Seria a alvenaria em si. Então, para o lado externo, eu vou ter uma camada aqui que é de acabamento. Então, eu vou mudar aqui a categoria, vou colocar aqui acabamento, vou deixar o material do jeito que eu quero e definir uma espessura de 2,5. Posso ajustar o tamanho dessa janela aqui, ó. 2,5. Tem uma outra camada que eu criei aqui, vou selecionar ela
né, clicando sobre a linha, vou mover ela para baixo. O lado de baixo aqui é o lado interno. E aí eu estou criando uma nova camada, também é de acabamento. Essa função aqui tem pouco efeito prático, mas é bom identificar aí, né? Só estou dizendo para o programa que essa camada é uma camada de acabamento. 2,5 também. Para fechar 15, que é a minha parede, eu tenho que ter o núcleo aqui com 10 centímetros. Então eu tenho 10 mais 2,5 mais 2,5. Fechou aqui, ok. Agora a espessura total da parede é 15 centímetros. Então criei a primeira parede aqui que eu quero de 15. Vou entrar no editor de tipo de novo. Vou duplicar a parede. E essa aqui eu vou mudar o nome dela. Essa aqui agora vai ser a de 20. Sempre quando duplica aparece um 2zinho aí no final. Ele repete o nome e põe um 2 no final. Então agora eu vou fazer a parede de 20 centímetros. E aí eu vou entrar na estrutura, vou editar a estrutura. Agora, como eu já tenho as camadas criadas, eu vou só precisar editar o valor aqui do núcleo de alvenaria. Vou botar aqui 15. 15 mais 2,5 mais 2,5 vai dar os 20, que é o nome que eu tenho da parede. É importante, gente, esses nomes fazerem sentido, né? Não serem uma coisa totalmente aleatória. Porque você tem que identificar o que você está usando de fato no seu projeto. Eu boto esse 00, né? Eu vou pedir para vocês fazerem com o número de vocês, por uma razão que é do Revit mesmo, que é bom você criar um índice, né? Um prefixo qualquer, para você saber o que você alterou no projeto. Né? E também aqui para uma ferramenta de controle do professor. Então eu quero que vocês tentem sempre se lembrar de dar esse nome, botando o númerozinho de vocês aí, para eu ter certeza que cada um aprendeu a editar os tipos das paredes. E aí eu vou assim sucessivamente, duplicar, fazer a de 25, edito a estrutura, boto lá 20 centímetros para o miolo. Isso aqui é tudo uma configuração ainda genérica, né? Depois a gente pode vir editar e refinando essa estrutura, né? Eu posso especificar o material exato que eu quero. Por enquanto vamos deixar genérico assim, depois a gente volta nessa edição. Aí aqui, ó, vou duplicar de novo para fazer a de 30 centímetros. Ok. Edito a estrutura e ponho aqui 25. E duplico uma última vez e vou fazer agora a de 10 centímetros. A de 10 centímetros, para ficar uma coisa mais realista, vamos fazer uma espessura um pouco diferente aqui. Ó. Vamos botar o acabamento com 1 centímetro. Ela é só para aquela paredinha interna do banheiro, provavelmente ela não tem, vai ter 10 centímetros. Então vamos botar 1 de acabamento e 8 o núcleo. E aí nós criamos os tipos que a gente vai precisar aí, né? A gente pode fazer isso sempre que precisar, quiser criar uma nova parede, depois a gente vai fazer um muro de arrimo, enfim. A gente vai criar novos tipos de parede. Isso é o mecanismo básico para eu criar diferentes tipos de elementos.